Neste vídeo, a gente vai dar sequência na aula 10, que trata de combinação linear. Nessa parte, então, a gente vai determinar vetores geradores de um subespaço vetorial. Bom, a gente viu que, dado um conjunto de vetores de um espaço vetorial V, o conjunto de todas as suas combinações lineares é um subespaço vetorial de V. Então, é natural a gente pensar se também vale o contrário, ou seja, será que todo subespaço S de V é gerado por um conjunto de vetores? Bom, a resposta a essa pergunta ela é positiva, né? A gente consegue, mas a pergunta importante é verificar se existe, se para todo subespaço S eu consigo um conjunto finito de vetores que gera esse subespaço, tá? Bom, aí neste caso a resposta ela é sim para alguns subespaços, tá? Nem todos os subespaços podem ser gerados por um conjunto finito de vetores, tá? Então, esses subespaços são chamados, esses que podem ser gerados por um conjunto finito de vetores, eles são chamados de espaços finitamente gerados, tá? Ou seja, o conjunto é um subespaço vetorial que admite um conjunto finito de geradores. Bom, então a gente vai ver agora como encontrar esse conjunto de vetores que geram esse subespaço, se é dado esse subespaço, mas ele é dado com algumas propriedades, né? Ou seja, o subespaço pode ser definido por uma sentença, ou ele pode ser definido por alguma propriedade, tá? Então, para a gente ver esses exemplos, na verdade, a gente vai fazer o exercício 5 dessa aula, que pede para determinar o conjunto de geradores dos seguintes subespaços. Então, no item A, S ele é um subespaço de R3, ou seja, então, ele é um conjunto de triplas ordenadas, onde a primeira coordenada ela vale 5 vezes a segunda e a terceira vale menos 2 vezes a segunda. Então, eu posso escrever. Então, eu vou considerar que seja V pertencente a S. Então, eu posso escrever V da seguinte forma: 5y, a primeira coordenada, que é o valor de x, a segunda coordenada y e a terceira menos 2y. Posso colocar, já que y é um número real, ele é um escalar, eu posso escrever, então, V como y vezes o seguinte vetor: 5, 1, menos 2. Então, eu escrevi V como produto do vetor. Eu posso escrever, na verdade, qualquer vetor de S como o produto de um número real y vezes o vetor V1, 5, 1, menos 2. Então, a gente pode afirmar, né, que S é gerado por esse vetor V1. A gente usa essa notação para indicar, né, que usa o colchetes para indicar que S é o espaço gerado pelos vetores que estão aí entre colchetes. Então, S é o espaço gerado pelo vetor 5, 1 e menos 2. No item B, S também é um subespaço, ou melhor, é um subespaço de R3, tal que a primeira coordenada menos a segunda mais a terceira é igual a 0. A gente pode determinar, não existe um único conjunto gerador para um subespaço vetorial.
tá? A gente vai ver nesse exemplo, a gente vai encontrar 3 conjuntos geradores. Então, esse aqui foi o item A. Vou fazer o item B aqui, então. Bom, eu vou escrever, então, dado um V em S, eu vou escrever V da seguinte forma. A primeira coordenada, já que x menos y mais z igual a zero, eu posso escrever x igual a y menos z. Então, vou escrever y menos z a primeira coordenada, y a segunda e z a terceira. Aí, eu posso escrever z como, V como soma de 2 vetores, dos seguintes vetores, y, 0, mais menos z, 0, z. Agora, eu posso colocar y em evidência aqui no primeiro vetor. E posso colocar z em evidência no segundo vetor. Então, eu consegui escrever V como combinação linear dos vetores V1 e V2. Então, o espaço S, já que eu tomei um vetor qualquer de S e consegui escrever ele como combinação linear desses dois, S, então, é gerado por V1, V2. Ou seja, S é o subespaço gerado pelos vetores 1, 1, 0, menos 1, 0. Aqui eu deixei Z 1, né? Ok? Bom, S pode ser escrito ainda como o subespaço gerado por outros 2 vetores. Para isso, basta para a gente escrever S de outra forma, basta a gente escrever aqui nessa equação que determina o espaço S, a gente escreveu x em função de y e z. A gente pode escrever y em função de x e z, e ainda a gente pode escrever z em função de x e y. Para cada uma dessas possíveis formas, a gente vai encontrar 2 pares distintos de vetores, tá? Então, a gente pode escrever V da seguinte forma: se V pertence a S, então V ainda pode ser escrito como x. Aí eu vou escrever a segunda coordenada em função das primeiras e terceira. Então, y é igual a x mais z. Então, vamos escrever aqui x mais z. E a terceira coordenada, z. Observem que, para a gente desmembrar o vetor, né, para a gente escrever ele como combinação linear de outros 2 ou outros 3, observe que que nas coordenadas de V aparecem incógnitas. Então, a ideia é separar as incógnitas, né, escrever em um vetor. Se tem 2 incógnitas, como tem no caso neste exemplo, a gente vai então escrever 2 vetores onde só vai aparecer, onde no primeiro vetor aparece só uma incógnita e no segundo aparece a outra, tá? Então, a ideia é sempre essa. Então, aqui a gente vai escrever V como a soma do primeiro vetor onde só aparece x, então é x, x e 0, já que na terceira coordenada não aparece x, e um segundo onde só aparece z, então vai ficar 0, z e z. Então, esse V pode ser escrito como x vezes 1, 1, 0, mais z vezes 0, 1, 1. Então, S também pode ser escrito como o subespaço gerado pelos vetores 1, 1, 0 e 0, 1, 1. Observe que esse par é diferente do primeiro que a gente encontrou, né? Tem um vetor em comum, que é o 1, 1, 0. Bom, e a terceira forma de escrever esse mesmo subespaço é escrevendo
a variável z em função das variáveis x e y. Então, a gente pode escrever z como y menos x. Então, vamos escrever um vetor v. Vou tomar v pertencente a S. Então, v ele é da forma: a primeira coordenada é x, a segunda é y e a terceira é y menos x. Aí a gente vai escrever, como aparecem duas incógnitas, a gente vai escrever v como soma de dois vetores. O primeiro, onde só aparece a variável x, então a segunda coordenada fica 0, na terceira menos x, mais um outro vetor onde só aparece a variável y. Colocamos x em evidência no primeiro e y em evidência no segundo vetor. Então, S também pode ser escrito como o espaço, subespaço de R3 gerado pelos vetores 1, 0, menos 1 e 0, 1, 1. Observem que esse par também é diferente desse par e do primeiro que a gente encontrou. Ok? Então, essas são as três formas de determinar o espaço, o subespaço, os vetores que geram o subespaço S. Bom, vamos passar agora para o item C. No item C, S é o subespaço do conjunto das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais, onde o elemento na posição 1, 1 é igual a menos o elemento na posição 2, 2, e o elemento na posição 1, 2 é igual a 2 vezes o elemento na posição 2, 1. Então, a gente faz assim como a gente fez com os itens A e B. A gente vai tomar uma matriz qualquer em S e vai tentar desmembrar essa matriz. Tá? Então, deixa eu passar aqui para o item C. Então, eu vou considerar A uma matriz em S. É legal a gente escrever bonitinho, né? Seja A uma matriz em S, seja A um elemento de S. Bom, então, A é da forma A, B, C e D, ou melhor, é tal que A é igual a menos D e C é igual a 2B. Então, a gente pode escrever A como menos D, B, 2B e D. Apareceram duas variáveis, B e D. Então, a gente vai escrever essa matriz como soma de duas matrizes. A primeira, onde só aparece a variável D. Então, na posição 1, 2 vai aparecer 0 e na posição 2, 1 também. Mais a segunda matriz, onde só aparece a variável B. Então, aqui vai ficar 0, B, 2B e 0. Agora, a gente coloca D em evidência na primeira matriz. Obtemos, então, a matriz menos 1, 0, 0, 1. E coloca B em evidência na segunda matriz. E obtemos, então, a matriz 0, 1, 2, 0. Logo, as matrizes que eu vou chamar de C e de D, elas geram o espaço S, ou seja, eu posso escrever S como CD, tá? Que é igual a menos 1, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0. E o último item, que é o item D, S é um subespaço do conjunto dos polinômios de grau 2 na variável t, polinômios reais, cujos coeficientes são reais.
Vamos fazer aqui o item D. Bom, vamos considerar então, eu vou chamar de P ao invés de V, tá? P é um elemento de S. Se P é um elemento de S, então P da forma é um polinômio de grau 2, né? Tal que os coeficientes do termo t ao quadrado e do termo t são iguais. Então, vou escrever P pertence a S, implica que P pode ser escrito da forma AT ao quadrado mais AT mais B, onde A e B são números reais. Então, a gente pode escrever isso como soma de dois polinômios, né? Eu vou escrever isso como P1 mais P2, onde P1 é A vezes o polinômio T2 vezes T2 mais A vezes T, e P2 é B, tá? Então, esse aqui é P1 e esse aqui é P2. Agora, P1, como em P1 aparece só uma variável, eu posso colocar esta em evidência. Então, isso é A vezes T2 mais T, mais B vezes 1. Observe que T2 mais T é um polinômio de P2 e 1 também. 1 pode ser escrito como 0 vezes T2 mais 0 vezes T mais 1. Tá? Então, o espaço S ele é gerado pelos polinômios T2 mais T e 1, já que eu consegui escrever P como combinação linear desses vetores.